E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Moonlab. Welcome to the Lab. Hoje a gente vai continuar a reagir a dicas de idiomas aqui no Instagram, então vamos ver o que nos aguarda. ¿Cómo pronuncias estas palabras? Si dijiste you o what, tienes que ver esto. Cuando una palabra comience con Y, pronúnciala como una I. You. Yesterday. Yesterday. Yes. Yes. Yellow. Ok, esse é o tipo de vídeo de dicas sobre inglês específico. Eu acho que assim, normalmente eu pego pesado com esse tipo de vídeo, mas não tem problema, tá? É como se fosse o papel, a função da pessoa aqui é facilitar a você entender esse tipo de padrões, né? Mas se a sua preocupação é com realmente aprender o idioma, não é esse tipo de coisa que você tem que fazer. Claro, é sempre positivo você ter contato, aprender algo novo do idioma, mas é sempre bom ter em mente, cara, que isso é um complemento. Isso é algo a mais. Jamais deposite todas as suas esperanças em um método ou algo específico, tá? E por que eu normalmente pego pesado com esses conteúdos, cara? É porque a mentalidade da pessoa que é muito viciada nesse tipo de conteúdo, porque é um padrão. A pessoa ela vai atrás, né, de dicas, de padrões, de hacks e essas coisas, e ela acaba encontrando esse tipo de vídeo, né? Então, assim, a tendência é que a gente pegue pessoas que estão mais vulneráveis, que estão desesperadas para aprender o idioma e acabam chegando em conteúdos assim. Inclusive, esse vídeo aqui teve 15 milhões de views. Então, assim, novamente, não é que seja um conteúdo ruim, é só que tem que ter maturidade para conseguir realmente absorver esse tipo de conteúdo, e eu acho que a maioria dos estudantes não tem essa maturidade. Ok, vamos pro próximo. What's up? E agora, como que responde? What's up é tipo e aí? Só que ninguém sabe responder essa pergunta quando tá aprendendo inglês, porque não é a mesma coisa que how are you? Então você não pode responder I'm good and you. O que os nativos geralmente respondem é not much ou nothing much. Not much. Not much. Me siga para mais dicas. Bye bye. What's up? Ok, mesma ideia se mantém, né, o que eu falei, mas a Ana ela traz bastante dicas não só no Instagram, no YouTube dela também, então dê uma olhada lá. Ok, vamos pro próximo. Voy a enseñar más de 3.000 palabras en portugués en menos de un minuto con estas 4 sencillas reglas. La primera de ellas es que todo lo que en español acaba en ción, en portugués acaba en são. Información, informação. Relação, relação. Ok, eu já vi 50 milhões de vídeos como esse. Eu acho impressionante o nível de engajamento que eles têm, né? É a mesma mentalidade de novo. E, cara, assim, eu tô tentando aqui, pessoal, encontrar outros tipos de conteúdo que não são apenas dicas e hacks. Mas tá difícil. E novamente, cara, não é como se fosse ruim, é porque essa galera preenche essa lacuna. Isso, beleza. Então, se a gente está pensando em aprendizagem de idiomas, né? E a gente tem de fato essa necessidade de ter essas coisas separadas. Então, tem essas pessoas que vão fazer conteúdos de dicas, de hacks, etc. E é positivo. Mas cadê o resto? Né? Enfim. Aham. И маленький ребенок, медведь. Его звали Yeah, legal, assim, eu gostei da vibe chill da coisa. Eu só acho um pouco chato, né, cara, ver história simples. Mas é algo que funciona totalmente, não tem discordância nenhuma aqui, tá, pessoal? É só a minha preferência pessoal. Eu, particularmente, Eric, acho chato. Mas é algo que funciona, assim, eu mesmo já usei várias vezes. É algo que é um excelente complemento. É algo muito positivo aqui da Carol. No próximo. E se eu te contar que para começar a conversar em outro idioma, você tem que aprender uma formulazinha matemática. A fórmula é essa aqui e é basicamente um passo a passo. O primeiro passo, a fórmula é essa aqui e é... Pronome, verbo de ligação, adjetivo e RT seria o quê? O que é RT? Referência de tempo. Depende da construção... Tá, foda. basicamente um passo a passo. O primeiro passo é aprender os pronomes. Então você tem que aprender a falar eu, tu, ele, nós, vós, eles.
só que na língua que você está estudando. O segundo passo é aprender verbos de ligação, como uma pontezinha que conecta a pessoa ao que ela é. Por exemplo, ela é bonita. O é o verbo de ligação. O terceiro passo, justamente, adjetivos. Então, características. Bonito, feio, rico, pobre. Nesse primeiro momento, quero que você aprenda 10 adjetivos. Por último, referências de tempo. Hoje, amanhã, depois, antes. Para dar um upgrade nessa fórmula, você só aprende o verbo de ligação no futuro e no passado. E foi assim que eu comecei a conversar em 4 línguas diferentes. Massa. E estou usando essa mesma metodologia para aprender mais 2. Se você gosta de conteúdos de idiomas, me segue. Massa. Gostei real. Cara, parabéns. Parabéns mesmo, Barbie Línguas, o Instagram dela. Gostei mesmo porque é isso, porque aqui me fez até pensar em outras coisas, cara, porque aqui não é... O foco aqui não é necessariamente a dica em si, o hack em si. Tipo, ela não tá mostrando um padrão, ela tá mostrando a estrutura da língua. Isso eu acho muito massa, porque é diferente, ó, vou até mostrar um outro conteúdo aqui rapidão. É aqui, ó. Te voy a enseñar a aprender Palavras. 680 palavras en italiano. Beleza, tá me ensinando palavras, ele tá me dando um hackzinho, né? Então ele tá me mostrando padrões ali. Agora, aqui, o que ela tá mostrando aqui, nessa formulazinha dela... A fórmula é essa aqui. E a... Cara, é muito isso mesmo. É muito isso, porque se você... E aqui isso não se aplica... Assim, depende do idioma, né? Porque tem casos, por exemplo. Então, isso daqui já não funcionaria tão bem em alemão. Porque você precisaria entender mais coisas, você precisaria entender sobre gramática e tal. Mas, cara, muito massa, porque aqui ela tá mostrando a estrutura da língua. E, cara, se você entende isso daqui, se você tem um domínio disso daqui, você consegue se manusear muito bem no idioma, em qualquer idioma que você for aprender. Cara, excelente dica, caraca. Olha, parabéns, viu? Parabéns mesmo, porque assim, é difícil encontrar esse tipo de conteúdo. Tô até procurando outros vídeos dela aqui pra ver que tipo de conteúdo ela faz. Mas bom, bem interessante, cara. Legal. Parabéns mesmo, viu? Vou até dar um follow aqui. Muito bom. Parabéns. Cara, finalmente deu até um refresco. Tipo assim, caraca, there's hope. There's hope. Ok. Em alemão seria es gibt Hoffnung. Ou algo assim. Es gibt Hoffnung. Anyway. Vamos lá, vamos pro próximo. Cara, tem muitos vídeos em espanhol aqui, vamos ver. Tá, escutar um podcast, 5, 10 minutos sobre um tema que te interessa. Aprender 5 palavras novas e criar uma pergunta com cada uma. Escutar uma música nova e tentar entender a letra. Tá, aprender 3 novos verbos cada dia. Tá. Conversa com um falante nativo e um app de intercâmbio, ok? Objetivo semanal. Traduzir 10 frases... Tá. De um filme ou uma série que você goste. Ler um artigo curto ou um post em redes sociais sobre o post. Assistir um vídeo no YouTube, praticar 10 frases usando as palavras. Beleza. Tô passando aqui pra vocês lerem também, tá, pessoal? Dedicar 2 horas a passar todo o vocabulário. Nossa, passar 2 horas revisando o vocabulário, tá louco. Tá, é mensal. Objetivo mensal, é 2 horas somado tudo, né? Mas quem que vai contabilizar isso, né? Cantar 2 músicas. Não, isso aqui não. Isso aqui ela pegou o ChatGPT, pô. Ela pegou o ChatGPT, certeza. Aqui os emojis, pô. Mas beleza. Tá, mas assim, dicas boas até aqui, né? Tá. O que eu quero que vocês percebam aqui é que ela recomendou coisas que envolvem estilo de vida, né? Então ela tá falando escutar podcast, ver o vídeo no YouTube, pegar palavras de texto que você gosta. Então tem muito a ver com o estilo de vida. Percebam como as coisas se relacionam, né? Como as coisas se ligam. Então é muito sobre isso. Quando você tem um estilo de vida e você está integrado ali, o seu estilo de vida com o idioma, fica muito mais fácil aprender. E nota como você vai fazer a maioria dessas coisas de forma natural, sem você sequer precisar contabilizar, porque faz parte do seu estilo de vida. Ok, vamos lá. É possível aprender 2 idiomas ao mesmo tempo? A resposta é sim, é possível, mas não é para qualquer rotina. Aqui vai um alerta. Aprender 2 idiomas ao mesmo tempo envolve planejar muito bem a rotina.
suas lições de estudos, por exemplo, e as estratégias que você vai utilizar para alcançar esses resultados. Isso, em outras palavras, significa muita dedicação, motivação, organização e disciplina. De nada, gente, adianta você estudar 2 idiomas ao mesmo tempo se um está canibalizando os estudos do outro. Pra gente resumir aqui, é como se você tivesse começado a estudar inglês e de repente decidiu estudar espanhol também. Mas por agora você não tem muito tempo à disposição e aí você decide pegar o tempo do inglês para dividir entre os dois. Suponhamos que você tivesse ali 1 hora por dia para estudar e agora 30 minutos para cada um. Se esse for o seu caso, faça uma avaliação sincera e profunda da sua rotina de estudos. Você realmente tem tempo à disposição para os 2 idiomas? Ou você está lentificando o aprendizado de um para poder encaixar o outro? O segredo não é você dividir o seu tempo entre os dois, mas garantir que o primeiro idioma tenha o tempo necessário e adicionar o segundo apenas quando for realmente o momento certo. Se você quiser saber mais sobre... Legal, eu gosto bastante do Fernando, e inclusive aqui o que eu complementaria, tem muita coisa que eu quero falar aqui na verdade, mas o que eu complementaria seria, depois, eu falei isso em outros vídeos, mas depois que a gente alcança a fluência em listening and reading, todo o resto fica mais fácil. Então, se você quer aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, e um deles você quer falar bem, então garante primeiro a fluência no listening e reading nesse primeiro idioma que você está focando, e o outro você começa a introduzir gradualmente, entendeu? Porque aí, já que você não precisa mais se preocupar com o listening e reading, você consegue, o tempo que você estudava ativamente esse idioma, você se dedica ao outro, enquanto esse principal, o que era principal, né, o idioma que você entende mais, você deixa mais no passivo, porque aí você vai construindo, a base dele já está construída, né, no caso, e aí você vai só pulindo ali, enquanto o outro você está construindo a base ali. O Gabriel Poliglota, ele também fala muito do 80-20 e meses bimestrais, onde, por exemplo, você passa 2 meses focando 80% em um idioma e depois você troca. E aí você foca 20% no idioma que você estava focando 80% e o que você estava focando 20% você começa a focar 80%, né? Então você vai invertendo assim, quase como se fosse um trenzinho mesmo assim. E eu acho muito positivo, que se encaixa aqui no que o Fernando está falando também. Então é muito... E aí o que eu queria falar de fato sobre isso é a importância da autoanálise. Perceba como tudo que o Fernando falou aqui envolve com a autoanálise. Então você precisa entender sua realidade, você precisa entender sua disponibilidade de tempo, sua organização, sua motivação, tudo que corresponde ao seu contato com o idioma tem que ser analisado. É por isso que eu digo, cara, lá dentro da comunidade eu falo muito isso. Existem 3 pilares das 3 coroas, né? Que seria a autoanálise, a autonomia do estudante e a estratégia personalizada. Porque perceba, para você estudar idioma, você precisa ser mais ou menos autodidata ou tentar ser. Não tem como, porque a maior parte do estudo a gente está sozinho. A gente está sozinho, sem professor e etc. E se toda a sua jornada de aprendizagem de idiomas está com professor, já está errado. E você vai sentir uma dependência muito grande, né, de professores e etc. E aí tá. Então, essa autonomia do estudante, por isso que eu chamo autonomia do estudante ao invés de ser autodidata. Porque autodidata, às vezes, a pessoa pensa que é inato, né? Mas a autonomia do estudante é uma habilidade que você se desenvolve. Beleza. Então, considerando que você tem essa autonomia para estudar, você tem a sua capacidade de autoanálise, de você entender sua realidade, adaptar, manejar e etc. A partir disso, você consegue criar uma estratégia personalizada para o seu caso, para a sua realidade, para você conseguir aprender o idioma. Fez sentido isso, pessoal? Pô, gostei dos vídeos de hoje, cara. Hoje foi muito bom, assim, principalmente esses 2 últimos do Fernando e da outra. Qual é o nome dela? Deixa eu encontrar aqui, peraí. Não é essa aqui não. Dover, aqui. Isso. Barbie Línguas. É isso. No mais, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que tenha agregado na jornada de vocês. Me digam aí outras pessoas, outros vídeos para eu reagir e eu vejo vocês amanhã. Fechou? Até mais.